Olá, monstrinhos e monstrinhas. Bem-vindos para mais uma edição dos Drops do Dinossauro. Aqui é rockpuro.net, eu sou o Dino e tenho uma história insólita para contar para vocês. Há muitos anos atrás, numa outra era, depois de um show do Yes, eu fui com um produtor amigo meu num boteco comer alguma coisa legal. Era comum a gente fazer isso naquela época. Bom, durante a conversa toda veio aquela gozação de amigo, né? A gente fala, ele também trabalha com o lado B, só que é de anos 80, e eu trabalho com rock progressivo. Então, naquela época, era uma rivalidade saudável, a gente era amigo, ao final das contas. Aí ele virou para mim e disse assim, pô, Dino, você pega pesado com o teu ego, né? Você fica falando que toca o melhor rock progressivo do universo no seu programa lá da Brasil 2000, Hora do Dinossauro. Ele disse, é verdade. Hora do Dinossauro, o melhor rock progressivo do universo. Ele disse, mas melhor como, cara? A gente acabou de sair de um disco de um show do Yes, maravilhoso, espetacular, tremendo instrumental, estava a banda completa. E ainda tem Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Genesis. Como é que você toca bandas que ninguém ouviu falar que são os melhores do universo? Eu disse, tem uma pegadinha. É do universo deles. É o seguinte, durante a Guerra Fria, na União Soviética, ficou muito complicado lidar com a nossa cultura decadente ocidental. Ou seja, rock era proibido, terminantemente proibido, perseguido, caçado, a pessoa era crucificada. Para vocês terem uma ideia, na Rússia e na Ucrânia, um garoto pego com uma guitarra ou um baixo elétricos podia pegar 10 anos de cano. Ele ia parar num gulag lá na Sibéria, ficar congelando lá, de castigo 10 anos, só por possuir um instrumento decadente ocidental. A perseguição era grave. Mas tinha países mais liberados um pouquinho, como a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, que produziram excelentes bandas de jazz e de rock progressivo, porque eles tinham muita influência de música clássica. Era comum a garotada do leste europeu estudar em conservatório musical, fazia parte da cultura, da educação deles. Os instrumentos chegavam, mas devia ser contrabandeado, custava uma grana, mas podia até conseguir montar uma banda. E foi o que aconteceu. Em Varsóvia, de repente, tinha uma cena musical na época lá, e 3 garotos que estavam juntos há alguns anos já, desde bem garotos, eles estavam entre 16 e 18 anos, 17 anos assim, resolveram montar uma banda e gravar um disco. Bom, estudaram muito, ensaiaram muito, fizeram muito preparo, muita composição, muito arranjo, muito desenvolvimento do projeto todo durante uns quase 2 anos. Eles estavam beirando os 18 anos quando eles conseguiram fazer um material coeso que virou um disco. Aí aconteceu o seguinte, tem o material, como é que eles iam fazer? Na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Canadá, era muito fácil, até aqui no Brasil, você chegava no estúdio profissional, contratava X horas de período de gravação e gravava lá o teu material, era um negócio. Agora, na União Soviética não tinha disso, na Polônia não tinha disso. O negócio era meio na lata e meio pobre, assim. Então, tinha que gravar inevitavelmente no estúdio da Rádio Nacional de Varsóvia, a Polskie Radio. A Rádio Polskie tinha equipamento, tinha estúdio de gravação. Era como uma rádio comercial, era como uma BBC. E tinha uma mesa de uns 8 canais, assim, valvulada, que devia ser uma mesa alemã Grundig, devia ter um equipamento Philips ou qualquer outra coisa da região, e é o que eles dispunham para trabalhar. Mas tinha um engenheiro de som e um operador de som muito legais. E o engenheiro é o cara que salva um disco sempre. O músico detesta ouvir isso, mas o engenheiro é o cara que deixa o disco bacana. Bom, eles encheram tanto o saco de tanta gente que finalmente conseguiram o tão desejado espaço para poder gravar lá no estúdio da Rádio Nacional. Deve ter gravado de noite, porque sabe como é que é, horário comercial, a rádio não ia parar para poder gravar isso deles. Eles tiveram 2 períodos.
um período de umas 6, 7 horas para gravar e um período equivalente para poder editar, mixar, temperar, corrigir alguma coisa e tal, para fazer o tão sonhado master, a fita principal, a mãe de todas as fitas. Foi uma empreitada, meteram as caras, gravaram o material, não podiam perder tempo gravando e regravando, porque o tempo estava correndo. Fizeram o disco, fizeram o master. Glória! Mas aí vem a pergunta, né? Fazer o que com o master? Porque eles querem querem impressar o bolachão, o disco de vinil. E isso custa caro. Eles não eram vinculados a nenhuma gravadora, nenhuma produtora, nenhum estúdio, não tinha ninguém bancando. Então eles tiveram de fazer uma vaquinha entre os amigos, familiares, etc e tal, aquele tio, aquela tia, o avô, venderam cotas do disco que ia sair ainda e conseguiram levantar grana para prensar 312 discos, 312 cópias. É esse disco aqui que eu estou falando. Eles eram tão duros, a situação era tão precária, que eles não tinham como fazer uma capa colorida, uma capa de verdade de disco. Então eles têm a capa de cartão e a capa é feita em xerox. Xerox, daquele cinzento vagabundo, manchado, que você não consegue nem definir o que está escrito nem nada. Bem borrado. É isso aí. Fizeram o disco em xerox. Então, voltando ao assunto de ser o melhor do universo, quantas bandas devia ter na cena musical polonesa na época e quantas conseguiram gravar um disco de vinil? Eles são os campeões. Agora, são mais campeões ainda porque transcenderam fronteiras. Esse disco foi levado para a Hungria. Tem aqui um selo branco. Esse selo branco aqui é selo de um sebo húngaro, onde alguém vendeu o disco por algum preço, ao preço de banana. De lá da Hungria, algum turista, alguém achou legal, comprou e levou o disco para a Alemanha. Depois se desfez desse disco na Alemanha e esse disco foi parar em Amsterdã, onde eu morava. Aí o dono do sebo, meu amigo, que era lá perto, pegou e falou para mim: e se dá uma passada lá que eu tenho um disco de progressivo meio jazz polonês. Você vai gostar, é a tua praia, tenho certeza que você vai achar o disco genial. Bom, lá fui eu, catei minha bike e fui lá. O sebo do cara era como o sebo holandês, é bacana. É fechado, é uma sala, tem poltrona, tem chá, tem biscoito, café. Você senta lá, coloca os fones e tchau, você ouve o disco. Eu ouvi o disco uma vez, ouvi o disco 2 vezes. Na terceira vez eu comecei a entender a influência dos caras e dar um desconto, obrigado a dar, pela má qualidade da gravação. Não era uma gravação maravilhosa, mas o trabalho dos caras era um trabalho impressionante, cheio de texturas, cheio de nuances, cheio de profundidade. Era um trabalho muito bem elaborado para os garotos de menos de 18 anos de idade. Eu fiquei impressionado e paguei $130 nesse disco. Esse disco está comigo há mais de 30 anos e eu toco ele tanto nas músicas soltas como ele na íntegra na série Álbuns Bárbaros, onde eu apresento esses discos espetaculares de mais de 35 países aqui no Rock Puro. Essa é uma coisa que você não vai ouvir em outro lugar. Quantos produtores aqui no Brasil tem um disco polonês numerado, com capa feita em xerox para apresentar para o público? E quantas rádios aqui tem espaço para apresentar esse tipo de coisa? É um disco maravilhoso. Rola na programação, isso vocês sempre ficam sabendo pelos boletins, pelos avisos que eu dou e as chamadas que eu faço no Facebook e no Twitter. Então, essa história eu queria compartilhar com vocês. E o meu amigo teve de concordar comigo e pagou a conta do boteco. Porque é uma coisa maravilhosa. O disco foi feito na Polônia por uns moleques duros e alguns anos depois ele estava do outro lado do Atlântico, no Brasil, sendo tocado por uma plateia bem seleta, porque o ouvinte de rock progressivo, ele é, antes de qualquer coisa, ele é um privilegiado, né? Afinal das contas, ele escuta qualquer música desde que ela seja boa e bem elaborada. Nós não temos essa bitola
de pertencer a uma tribo ou outra tribo. A gente gosta de música boa, ponto. Não importa a nacionalidade. Aqui eu apresento quase 40 países. E essa é uma das histórias que eu conto para vocês nessa série Drops do Dinossauro. Eu sou o Sérgio Avelar, espero que vocês tenham gostado. Visitem o rockpuro.net. Tem mais de 130 páginas de conteúdo exclusivo, onde vocês podem se divertir à vontade. O rockpuro.net está fazendo 11 anos. São 11 anos de batalha e de estrada, apresentando o rock mais honesto da web. Isso é um rock honesto. Não foi feito para ser famoso, não foi feito para ganhar disco de ouro. Foi feito apenas pelo prazer de fazer um bom trabalho. Certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a vocês que me apoiam, porque sem vocês eu não teria chegado até aqui. Logo, logo eu volto com mais histórias bacanas.